1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. Amém, irmãos? Orai sem cessar. Podei-vos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus por esta noite, por este dia, por mais essa oportunidade. Então, irmãos, orai sem cessar. Irmãos, hoje pela manhã, de 7 a 11 e pouquinho mais ou menos, eu tentei preparar uma mensagem. Eu estava esboçando uma mensagem, então ali tinha o texto, o tema, a introdução. Eu fui até no primeiro tópico e não fluía. E quem prega sabe que tem momentos que Deus, assim, Ele quer te dar outra direção. Não adianta você ficar insistindo em uma coisa que Deus, não é aquilo que Deus quer falar. Então, olha, eu fiquei de 7 a 11, 11h15, 11h20 mais ou menos, e não fluía de jeito nenhum. Aí, irmãos, Deus me trouxe para o tema da oração novamente. Quando o Espírito Santo começa a nos levar a falar de um assunto várias vezes, é porque Deus, irmãos, na sua onisciência, na sua presciência, que sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Então Deus, Ele sempre vê a necessidade da igreja, Deus sempre vê a necessidade do irmão Júnior. Então Deus, Ele sabe todas as coisas, e se Ele me trouxe novamente para falar sobre oração, é porque Ele sabe que estamos precisando de orar. E hoje eu estava ouvindo parte da mensagem que o pastor pregou pela manhã, e eu vi que leva para esse lado também de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, de invocarmos ao Senhor, de pedir a bênção para a nossa família. Então Deus sabe o que faz. Já é a terceira mensagem que nós falamos sobre oração. A primeira mensagem, nós falamos sobre erga um altar de oração contínuo. A segunda mensagem que falamos sobre oração foi a oração que gera milagres. Eu acho que eu peguei a tosse que está na Roberta. A Roberta está com uma tosse seca. Já foi no médico. Não, nem é questão de vento, não. Eu acho que a tosse da Roberta é alérgica. Estou brincando que isso aí nem passa, não. Estou brincando que peguei dela. Uma tosse seca. Então, irmãos, a segunda mensagem que falamos foi sobre a oração que gera milagres. Nós aprendemos que Deus, Ele escolheu agir na minha vida, agir na sua vida, através da oração. E eu venho tendo algumas experiências com Deus, através da oração. Irmãos, há um bom tempo, há alguns meses, eu estava convivendo com uma tristeza muito grande. Uma tristeza, eu nem sabia que tristeza ela chegava a doer, mas era como se até sentisse dor, que era uma tristeza, uma angústia muito grande. Falei, misericórdia. E eu começava a procurar, porque você procura às vezes tentar entender o porquê você está passando por aquela situação. E eu começava a analisar a minha vida e eu não via motivo para ter uma tristeza tão grande assim. Uma angústia. Eu até cheguei a conversar com o pastor Daniel, disse para a Roberta que eu ia procurar ajuda, porque estava difícil demais. Era uma tristeza que às vezes a pessoa olhava para mim e não via, mas uma tristeza muito grande. Falei, misericórdia, eu vou acabar entrando numa depressão mais profunda, porque essa tristeza não vai embora. Então, irmãos, Deus me levou
a orar mais do que eu orava antes. Deus me levou a buscar a face dele mais do que eu buscava antes. Então já tem de um bom tempo para cá, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu não converso com ninguém, eu não faço mais nada, o relógio desperta às 5 horas da manhã, aí quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu vou para a sala, num cantinho já que eu deixei reservado para mim, eu levanto e vou falar com Deus. Eu não faço nada, eu não mexo em celular, eu não converso com ninguém. Assim que o celular desperta, a primeira coisa que eu faço no meu dia é falar com Deus, é falar com o Senhor, é derramar a minha alma diante de Deus, é derramar a minha alma diante do Senhor. E eu comecei a observar que ao começar a fazer isto, foi gerando uma cura dentro de mim, foi gerando um alívio dentro de mim, de forma que hoje, aquela tristeza profunda, irmãos, que tristeza que eu sentia, eu já não sinto mais, aquela angústia que eu sentia, eu já não sinto mais, e Deus me mostrou que o que estava acontecendo comigo, é que eu precisava me aproximar mais dele, através da oração, e quando eu comecei a orar, aquela tristeza começou a ir embora, aquela angústia começou a ir embora, aí os problemas que eu enfrento, muitos deles foram resolvidos, alguns continuam acontecendo, mas a tristeza já não domina mais o meu ser, não domina mais a minha alma, pelo poder da oração. Irmãos, e aquilo que está dando certo, a gente continua, a gente não pode parar. Aí agora, quando eu estava em casa ontem e hoje também, aí durante o dia eu vou para o joelho, eu vou falar com o Senhor. Aí antes de dormir, eu estou pegando o hábito também de falar com Deus. A minha vida tem, aleluias por isso, a minha vida tem sido falar com o Senhor, de uns meses para cá, e isso mudou a minha vida, isso tem mudado a minha história, e isso tem feito toda a diferença. Então aquilo que é bom, a gente compartilha, aquilo que é bom, a gente compartilha. Então hoje, Deus me levou novamente para falar sobre oração, e o tema da mensagem de hoje é a oração que gera milagres, parte 2. Aleluias. Enquanto Deus fica, irmãos, eu não sei até quando Deus vai pôr isso no meu coração, mas olha, na minha vida tem feito grande diferença. Quero dizer uma coisa, a oração faz toda diferença. Há poder na nossa oração, há poder na oração do justo, há poder na sua oração, há poder na nossa oração, há poder na oração para derrubar fortalezas, há poder na oração para mudar mentalidade de pessoas, há poder na oração para movimentar céus e terra, para nos abençoar, há poder na oração. Então queremos falar sobre isso nessa noite. A oração que gera milagres, parte 2. Amém, irmãos? Graças a Deus. Spurgeon disse: 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. 10 minutos de oração são melhores do que um ano murmurando. Quero te dizer uma coisa, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, vá para a oração, vá para a oração, vá para o joelho, apresente para Deus, apresente a sua causa para Deus, apresenta para Ele.
Irmãos, quando eu comecei a orar, a minha alma voltou a respirar novamente, porque a oração é a respiração da alma. Eu estava andando com uma angústia, com um peso tão grande aqui dentro, mesmo aqui subindo e pregando, com uma angústia, uma tristeza. Aí Deus me mostrou que é falta de oração, que era falta de orar, que era falta de falar com Ele, que era falta de conversar com Ele. Aí no momento da oração, começou a cura na minha vida. Precisamos orar, irmãos. Precisamos ter uma vida de oração. Então 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. John Piper diz: separe um tempo, e é você quem tem que separar. Você é dono do seu tempo, você é dono da sua vida. Porque tem um ditado que diz: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então sou eu que sou dono do meu tempo. Então aí John Piper diz: separe um tempo, é um lugar todos os dias para orar. Irmãos, isso aqui faz toda a diferença, porque às vezes falamos muito de oração, mas não oramos. Eu agora, de uns meses para cá, eu estou tendo experiências com Deus. Eu não só estou falando, como eu estou orando, e eu estou vendo a mudança na minha vida, eu estou vendo a mudança na minha família, do poder da oração. Eu estou falando para vocês aquilo que eu estou vivendo. Separe um tempo e um lugar todos os dias, e não negocie isto. Não negocie isto, aleluias. Se for tempo de falar com Deus, é tempo de falar com Deus. As outras coisas podem esperar. Agora é o meu tempo que eu tenho com o Senhor. Não negocie isto. Agostinho diz: faz o que você pode, preste atenção, faz o que você pode e ora pelo que você não pode. Então você tentou alguma coisa, parou por aqui, não consegui. O que eu vou fazer? Ore por aquilo que eu não posso. Faz o que você pode e ore pelo que você não pode, para que Deus permita que você possa. Aleluias. Você faz o que você pode e ore por aquilo que você não pode, para que Deus permita que você possa, porque não haverá impossíveis para Deus. Para Deus não há impossível. Então o que você não pode, ore a Deus para que você possa fazer, para que Ele te conceda que você possa fazer. Diz o escritor: se fracassarmos na oração, irmãos, vamos guardar. Olha, eu estou sentindo muita presença de Deus, é muito de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que é para a sua vida também. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. E o pastor Daniel falou de manhã sobre isso, de estar inserido numa batalha, numa guerra. Olha como o Espírito Santo vai trabalhando. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Olha a importância da oração na minha e na sua vida. Diz o escritor: quando tiveres removido tudo que te impede de orar, terás removido tudo o que te impede de progredir. Aleluia, 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 irmãos. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Aleluia. Vamos levantar aqui nessa igreja um exército de oração, um exército de irmãos, de irmãs, de homens, mulheres, crianças, adolescentes que oram. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar.
Vamos invadir o terreno do inimigo, mas não com a nossa força, através da oração. Vamos buscar tudo aquilo que o inimigo levou de alguma forma da nossa família, vamos tomar de volta através da oração que move Deus, que move os céus. Aleluia! Oh, graças a Deus. Diz Calvino, a oração, isso aqui aconteceu comigo, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Irmãos, como eu estava triste, eu estava preocupado de entrar numa depressão profunda, que era uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, mas a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias! Isso daqui, irmão, não quer dizer, então não vou procurar um especialista. Claro que não, irmãos. Deus, Ele cura pelo seu poder, porque Ele é Deus. Deus, Ele cura através dos medicamentos. Deus, Ele cura através dos médicos. Porque não é vergonha nenhuma a pessoa procurar um especialista na área. Psicólogo, psiquiatra. Não é vergonha nenhuma. Mas quero dizer uma coisa: comece a orar, aleluia, comece a falar com Deus, comece a buscar a face de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Comece a buscar a face de Deus. A oração envolve Deus com a terra. A oração, irmãos, nós não imaginamos o poder da oração. Ela envolve Deus com a terra e o homem com o céu. Aleluias. A oração envolve Deus com a terra e nos envolve com os céus. Quando estamos orando, estamos misturados entre céu e terra. Aleluia, aleluia, aleluia. A oração que gera milagres, parte 2. Oração é comunicação pessoal com Deus. O que é oração? É comunicação pessoal com Deus. Mas aí, irmãos, quando vamos orar, vem o sono, vem o desânimo, a nossa mente fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Aí o que você faz? Você continua orando. Faça igual os discípulos que disse para o Senhor Jesus: Senhor, ensina-me a orar. E você continua orando. Aí daí a pouco aquilo se torna um hábito na sua vida. A sua mente não fica mais distraída. Aí você começa a vencer o sono, vencer o desânimo. Mas você não pode parar quando o sono vier, não pode parar quando o desânimo vier, não pode parar quando a sua mente começar a pensar ao mesmo tempo em várias coisas. Você precisa continuar orando. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui é questão de sobrevivência. Isso aqui é questão, irmãos, de vida ou morte espiritual. Você continuar orando. Tenha uma vida de oração. Preste atenção nessa ilustração, que essa ilustração, ela nos fala um pouco sobre o que é oração. Diz a ilustração: um grande amigo meu, amante da caça, contou-me a seguinte história. Acordei cedo certa manhã, disse ele, ouvi o uivo de uma matilha de cães perseguindo uma presa na campina que se descortinava à minha frente. Aí diz ele: vi um cervo novo, um filhotinho, atravessando o caminho
e dando sinais que sua corrida praticamente chegava ao fim. Aquele servo dava sinais de que sua corrida praticamente chegava ao fim, ou seja, ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava sem esperança, sem perspectiva nenhuma. O que ele podia fazer, ele havia feito. Aí, aquele servo, alcançando o trilho da cerca, saltou e se agachou a 3 metros de onde eu estava, de onde o homem estava. Aquele servo exausto, cansado, sem saber o que fazer mais, já usou todos os seus recursos. Ele estava diante daquele homem. Momentos depois que aquele servo estava diante daquele homem, fragilizado, entregue. Muitas vezes estamos assim, fragilizados, entregues. Aí momentos depois, 2 dos cães vieram e o servo correu na direção daquele homem, empurrando a cabeça entre suas pernas. Ele se escondeu no meio das pernas daquele homem. Aí diz o homem: tomei o pequeno servo nos braços e, girando de um lado para o outro, eu repeli os cães, eu espantei os cães, eu fiz com que os cães fossem embora. Aí o homem diz: senti então que todos os cães no oeste não podiam e não deviam capturar aquele servo depois que sua fraqueza apelara para a minha força. Assim é a oração, irmãos. Assim é a oração. É a gente levar toda a nossa fraqueza, tudo aquilo que a gente não pode, que a gente não consegue. Talvez você está igual aquele servo, você está cansada, você está cansado, você está se sentindo frágil, esgotado, esgotada, parece que chegou ao fim. Aí aquele servo vai e apela à força daquele homem. Assim é a oração. Eu quero te dizer uma coisa: leve tudo ao altar de Deus, entregue tudo para Deus. Irmão, entregue tudo para Deus, entregue as suas fraquezas para Deus. Aleluias, entregue as suas fraquezas para Deus. É assim que acontece quando o desamparo humano apela ao Deus Todo-Poderoso. Então a oração é isso, a oração é o Júnior apelando ao Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer, eu me sinto fraco, eu me sinto exausto, parece que chegou o fim. É você, aleluias, apelar a Deus: Senhor, venha me socorrer. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Todos aqueles que vão até Deus, Deus não desampara. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Quem vai a Jesus não fica desamparado. Quem vai até Jesus nunca fica sozinho. Quem vai até Jesus nunca fica decepcionado, porque Ele está sempre pronto a nos atender, a nos abençoar através da nossa oração. Aleluias! Através da nossa oração. Há um poder muito grande na sua oração, há um poder muito grande na nossa oração. Oh, aleluias! Aleluias! Oração é unir nossa fraqueza à onipotência de Deus. Aleluia. Oh, irmãos, quero dizer uma coisa: eu tenho tido pouco tempo que eu tenho me intensificado mais na vida de oração.
Eu não falo isso para me orgulhar, não, de forma alguma. É para te motivar, irmãos. Pouco tempo que eu tenho intensificado a minha vida de oração, eu tenho tido experiências com Deus, eu tenho descansado no Senhor, eu tenho visto Deus agir, eu tenho visto a mão de Deus agir em algumas áreas da minha vida, eu tenho visto Deus agir pelo poder da oração, aleluia. Oh, aleluias, orai sem cessar, tenha uma vida de oração. Por que Deus, agora uma pergunta, por que Deus quer que oremos? Por que Deus quer que o Júnior ore? Por que Deus quer que você ore? Por quê? Não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Porque Jesus, ele diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 8, Mateus 6, 8, diz assim a palavra do Senhor: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, Ele sabe o que vos é necessário. Então Deus sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Então por quê? Por que Deus quer que oremos? Por que Ele quer que oremos? Se Ele sabe o que o Júnior vai pedir, se Ele sabe o que você vai pedir, por que Deus quer que oremos? Deus quer que oremos porque a oração exprime a nossa confiança nele. Aleluias! A oração exprime a minha confiança nele. A oração exprime a sua confiança nele. Quando você está orando, você está dizendo que você confia nele. Quando eu estou orando, eu estou dizendo que eu confio nele. Que a oração exprime a nossa confiança em Deus. E a oração é um meio pelo qual nossa confiança nele pode crescer. Preste atenção, quanto mais oramos, mais a nossa confiança em Deus cresce. Quanto mais você orar, mais a sua confiança em Deus vai crescer. Quanto mais a igreja tem uma vida de oração, mais a confiança em Deus cresce. É por isso que Deus quer que oremos, porque expressa a confiança nele, e porque a cada vez que oramos, a nossa confiança vai crescendo. Aleluia. E já viu, irmãos, uma pessoa confiante, você tem que fazer uma prova, ele vai com expectativa, ele vai confiante que ele vai conseguir. Então preste atenção, quanto mais você ora, mais você aumenta a sua confiança em Deus. Aí quando vierem as provas da vida, e as provas da vida sempre vêm, quando essas provas vierem, você vai mais confiante para cima dela, você vai com mais vigor para cima dela, porque você está orando, e ao orar, Deus está te fortalecendo para que você possa enfrentar e vencer as provas da vida. Mas tem que orar. Mas temos que orar. Irmãos, eu fico pensando, a oração mais ou menos como um elefante. Eu fui uma vez no zoológico, e o elefante é grande, é muito grande, é muito grande. E ele tinha uma corrente em uma das suas pernas,
E ele andava, aí quando ele ia andando um pouquinho, ele sentia uma resistência e voltava. Eu estou preso aqui, eu não consigo. Mas mal sabe ele que se ele quiser, ele arrebenta aquela corrente, ele arrebenta a cerca, ele arrebenta tudo, pela força que ele tem. Irmãos, assim é a oração, é uma arma poderosa que Deus te deu. Então, quero dizer uma coisa para mim e para você: vamos acordar para a vida de oração, porque é uma arma poderosa que nós temos. Às vezes o problema é que eu estou preso nele, ou que você está preso ou preso nele, é um problema, meu irmão, que Deus está assim: olha, se ele orar, se ela orar, se ela confiar, aleluia, nada segura ele, nada segura ela. Mas às vezes estamos igual um elefante lá, andamos um pouquinho, deu uma resistência aqui, eu não vou orar mais. Não, seja persistente na oração, aleluia, persista na oração. Persista na oração, tenha uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Deus como nosso Criador, se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos. E onde expressamos essa confiança em Deus? Através da oração, porque na oração você não está vendo acontecer, você não está vendo nada mudar, você às vezes não está vendo coisa alguma, mas você confia que Deus está agindo, você confia que Deus está trabalhando, você confia que há poder na oração, você confia que Deus está ouvindo a sua oração, você confia que a sua oração, ela está subindo, como um cheiro suave diante de Deus. Você confia que a sua oração está sendo depositada diante de Deus, e quando Deus der a ordem, o milagre acontece, a bênção acontece. Isso tudo é através da oração, irmãos. Eu me aproximo mais de Deus através da oração. Eu preciso conversar com o meu Pai. Irmãos, como é bom. Hoje mesmo tive uma experiência durante o dia, eu comecei a pensar em algumas coisas, aí o Espírito Santo me falou: não, isso aí é coisa da sua cabeça, está tudo certo, você não, falou literalmente assim comigo: você não já orou, não já colocou nas minhas mãos, então está tudo certo. Aí na mesma hora que aquele pensamento queria entrar na minha mente, eu voltei a ficar em paz novamente, aleluias. Isso é comunhão com Deus, é você falar com Deus e Deus falar com você, aleluia. Oh, aleluias! Qual voz você tem ouvido? Existem muitas vozes competindo com a voz de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluias! Você tem um bom pastor, e esse bom pastor é Jesus Cristo. Então ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ouça aquilo que Jesus está te falando. Oh, aleluia! Tem tantas vozes competindo com a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Então Deus, como nosso Criador, se deleita ao ver que nós, suas criaturas, nele confiamos. Quero dizer uma coisa: confia no Senhor. Confia no Senhor, aleluias, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Mas o meu entendimento me diz isso, o meu entendimento me diz aquilo. Não, irmãos, não te estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia no Senhor. Alma cansada, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia. Ele se deleita que nós nele confiamos, pois a atitude de dependência, quer dizer uma coisa: dependa de Deus. Dependa de Deus, irmãos, dependa de Deus. Ontem, por exemplo, durante o dia, teve uma hora que eu parei tudo que eu estava fazendo.
Me ajoelhei e fui orar, fui falar, irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não venho fazendo isso há mais tempo? Todo o tempo que eu tenho agora, que assim que eu sinto ali, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Aí durante o dia eu parei tudo o que eu estava fazendo e comecei a falar com Deus, e comecei a orar a Deus, e comecei a clamar a Deus. Aí o céu se abriu, aleluia, a glória de Deus me envolveu, aleluia, 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 aleluia. Deus quer se revelar a cada um de nós intimamente, a cada vez mais, mas irmãos, precisamos orar, precisamos ter uma vida de oração, ser um guerreiro de oração, ser dependente de Deus, ter uma atitude de dependência de Deus, de confiança em Deus. Aleluias, essa atitude é a mais apropriada na relação Criador e criatura. Eu preciso depender dEle, eu preciso confiar nele. Essa é a atitude mais apropriada do Criador para com a criatura. O Criador quer que a criatura confie nele, dependa nele, dependa dele, dependa do Senhor, dependa do Senhor. Irmãos, assim como aquele homem pegou aquele servo no colo e protegeu aquele servo para que aqueles animais, aqueles cães não pegassem aquele servo, dependa de Deus, dependa do Senhor para viver. A Bíblia nos diz, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força. Maldito é o homem que confia na sua própria força. Quero dizer uma coisa, oração não é para quem é forte, oração é para quem é fraco. Aleluias! Oração é para quem é fraco. Quem é forte acha que não precisa orar, mas aquele que é fraco, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai clamar ao Deus de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oração é para os fracos, porque quem é forte acha que não precisa de orar não, mas quem é fraco depende dele. Eu dependo dele para viver, eu dependo dele para me alimentar, eu dependo dele para caminhar, eu dependo dele para respirar. Irmãos, eu dependo totalmente dele, dependemos totalmente dele. Aleluia, aleluias. 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 Na oração, Deus permite que nós, criaturas, nos envolvamos em atividades revestidas de importância eterna. Na oração, Deus permite que você se envolva com atividades revestidas de coisas eternas. Quando você está orando, irmãos, aleluias, vamos continuar orando, irmãos, vamos ter uma vida de oração. Erga um altar de oração. Irmãos, é tão bom você ajoelhar diante do Deus de toda a terra. É tão bom você falar com Deus. O homem só se sente completo e pleno quando ele está em comunhão com Deus, porque o homem veio de Deus. O homem veio de Deus. Irmãos, o pastor Jonas pregou aqui quarta-feira a tricotomia. O homem é um corpo, que é essa matéria, tem um espírito que volta para Deus, que Deus deu ao homem, e o homem tem uma alma que é o seu entendimento. E nesse espírito que Deus te deu porque o espírito dele testifica no meu espírito. Aleluias. O espírito de Deus fala no meu espírito, o espírito de Deus fala no seu espírito, porque o espírito foi Deus quem deu. Quando a pessoa morre, independente se ele é salvo ou não, o espírito volta para Deus. Então nós temos uma parte de Deus em nós. Deus colocou o espírito dele em nós, e o Espírito Santo vem nos preencher. Aleluias. Aí nós temos comunhão com Deus, aí nós estamos plenos com Deus, porque estamos falando com ele. Aleluias, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos orar mais. Vamos orar mais.
Vamos abalar, irmãos, a estrutura do inferno com a nossa oração. Eu falei na primeira mensagem que eu preguei, às vezes a melhor arma que tem de defesa é o ataque, é atacar, e você ataca através da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra essa fortaleza, não permita que o inimigo nade de braçada na minha família. Meu Deus, cerca minha família por todos os lados. Irmãos, ataque, comece a orar, amanheça o dia orando: Senhor, guarda minha família, Senhor, guarda o meu filho, salva o meu filho, salva minha filha, meu Deus, abençoa minha esposa, abençoa-me. Irmãos, todos nós temos uma agenda diária. Não comece o seu dia sem falar com Deus, não comece o seu dia sem apresentar a sua agenda para Deus. Isto fará toda a diferença. Isso faz toda a diferença, irmãos. Apresentarmos para Deus. Aí apresentou, descansa. Faça igual Ana, falei disso sexta-feira aqui. Ana foi e apresentou para o Senhor. Aí Eli falou: agora Deus vai te atender. Aí o que Ana fez? Se levantou, se alimentou, foi para sua casa. O seu semblante não era mais triste. Por quê? Porque ela colocou nas mãos de Deus, e ela confiou, e ela acreditou. É isso que o Júnior precisa fazer, é isso que vocês precisam fazer. Colocou nas mãos de Deus? Descansa, descansa no Senhor. A oração, ela muda, olha só, o poder da oração. A oração, ela muda o modo como Deus age. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Vamos ficar com a última parte do versículo. E nada tendes, porque não pedis. Então preste atenção. Nada tendes, porque não pedis. A oração muda o modo como Deus age. Tiago diz que nada tendes, porque não pedis. Tiago aqui sugere que o não pedir nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. Não pedir nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. Eu falei no início aqui de um pensador que diz que 10 minutos de oração é melhor do que um ano de murmuração. Então, Tiago sugere que o não pedir nos priva daquilo que poderíamos receber de Deus, que poderíamos receber. Porque às vezes, ao invés de pedir, ficamos murmurando. Ficamos murmurando e murmurando e murmurando e reclamando, aí não resolve nada. Aí Tiago está falando: nada tendes porque não pedis. Então, irmãos, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar e vamos pedir para Deus. Vamos levar tudo a Deus em oração. Mas meu filho não muda, a minha filha não muda, essa situação não muda, aí aquilo ali não muda, isso não tem jeito, isso não vai dar certo. Irmãos, isso não resolve nada. Para de murmurar e comece a pedir a Deus: meu Deus, muda o meu filho, meu Deus, muda a minha esposa, muda a minha filha, muda aquela situação no serviço, muda aquela situação no meu bairro. Irmãos, devemos levar tudo a Deus em oração. Não tendes porque não pedis, nada tendes porque não pedis.
E o povo brasileiro, a cultura aqui, irmãos, a nossa cultura é de reclamar, é de murmurar, é de ficar, irmãos, reclamando de tudo. Não, irmãos, leve tudo a Deus em oração, comece a pedir a Deus, comece a apresentar para Deus. Em Lucas capítulo 11, verso 9, verso 10, Lucas 11, verso 9 e 10, E eu vos digo a vós, Jesus falou aqui, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Então, Jesus faz uma clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Quando pedimos, Deus atende. Quando pedimos e buscamos as coisas de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus atende. Mas a nossa cultura é reclamar, e queimou arroz, reclama, e estragou um eletrodoméstico, reclama, e alguma coisa não deu certo, reclama. Irmãos, vamos parar de reclamar e vamos pedir a Deus, vamos levar a Deus em oração. Devemos levar tudo a Deus em oração. Irmãos, vamos vencer através da oração. Quando vier aquele desejo muito grande de reclamar, ore a Deus, ponha nas mãos de Deus, peça ajuda a Deus, peça sabedoria a Deus. A Bíblia nos ensina, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Tem falta de sabedoria, peça a Deus. Meu Deus, me dê sabedoria, meu Deus, me dê discernimento, meu Deus, me dê domínio próprio, meu Deus, me ensine o que eu vou fazer, meu Deus, me mostre o caminho. Leve tudo a Deus, vamos levar tudo a Deus em oração. Oh, irmãos, isso aqui vai mudar a nossa vida. Aleluia. Vocês já são abençoados, mas vai ser mais abençoado ainda quando levarmos tudo a Deus em oração. Oh, aleluias. É tudo, literalmente tudo. Leva tudo a Deus em oração. Então Jesus aqui faz uma clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Quando pedimos as coisas de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus atende. Percebemos esse fato muitas vezes no Antigo Testamento. A oração, ela muda o modo como Deus age. Percebemos isso muitas vezes no Antigo Testamento, irmãos. Tem situações que às vezes está determinado que aconteça de certa forma, mas aí, irmãos, entra a minha intercessão, entra a sua intercessão. É que me falha a memória aqui, tem um texto em Ezequiel que diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha entre ele e um povo pecador. Aí, como ele não encontrou ninguém para se colocar na brecha, ele destruiu o povo. Então, irmãos, nós devemos nos colocar na brecha. Tem situações na sua vida, na sua família, que já está quase chegando ao fim, que parece que não tem mais jeito, que parece que já está determinado que vai acontecer daquela forma. Eu quero te dizer uma coisa: seja um intercessor, se coloque na brecha, comece a orar a Deus, comece a falar com Deus, porque a nossa oração vai mudar o modo como Deus age. O poder da sua e da minha oração muda o modo como Deus age. Aleluias. 22:30, exatamente isso. Aqui depois em casa você lê todo o capítulo 22. Deus vem falando que o povo está assim, que o povo está assado, que o povo... então aqui tinha uma sentença de Deus: eu vou ter que destruir esse povo, que o povo está andando em rebeldia, em rebelião, em pecado. Então, aí vem aqui no verso 30: e busquei dentre eles um homem
Aleluia. Deus não precisa de uma pessoa, precisa de um homem, uma mulher. Aleluia. Ele precisa de um. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus estava dizendo: se alguém clamar a mim, eu vou mudar o modo como eu estava agindo com este povo, porque se alguém clamar a mim, se colocar na brecha, e aquele povo se arrepender, e aquele povo voltar dos seus caminhos errados, irmãos, Deus diz, aí eu vou também mudar o modo como eu vou agir. A sua oração pode mudar o modo como Deus age. Aleluia. Pode ter sentença de morte, pode ter um monte de coisas erradas acontecendo, coisas ruins acontecendo, mas há poder na sua oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh, aleluias. E ela muda o modo como Deus age. Lá em Êxodo 32, verso 9 e 10. Vamos ver aqui que Deus se arrependeu, mas o arrepender de Deus é mudar o modo como Ele age. Vamos ver isso aqui. O povo estava andando em pecado, em rebeldia, em rebelião. Aí se o povo se arrependesse, Deus mudaria o modo como estava agindo, como iria agir com eles. Então diz aqui o versículo 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É povo de gente ruim. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus falou com Moisés: esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo ruim, é um povo que não quer mudar, é um povo que não quer fazer a coisa certa, é um povo que gosta de viver naquilo que é errado. Então eu vou destruir este povo, eu vou destruir. E tem uma coisa, Moisés: eu vou fazer de você, farei de ti uma grande nação. Então aqui Deus tinha um modo que Ele ia agir com o povo: vou destruir esse povo. Mas a oração muda o modo como Deus age. Olha o poder da oração, irmãos. Muda o modo como Deus age. Aí no versículo 11 e versículo 12, quando Deus disse que ia destruir o povo, aí o que Moisés fez? Ele se colocou na brecha. Irmãos, se ponha na brecha na sua família. Não espere a sua esposa começar a orar. Não espere o seu esposo começar a orar. Não espere os seus filhos começarem a orar. Lá em Ezequiel nós lemos que Deus procurava quantas pessoas? Uma pessoa que se colocasse na brecha. Aleluia. Então se ponha na brecha na sua família. Erga um altar de oração na sua família, erga uma torre de vigia na sua família. Aleluia. Aí foi isso que Moisés fez. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Então olha só, é o teu povo que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão. Verso 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Aí Moisés vai dizer: o Senhor, os egípcios vão dizer:
Ué, foi para isso que o Senhor tirou eles daqui? Para matá-los? Para destruí-los? Foi para isso? Então o que Moisés fez aqui? Moisés, ele roga a Deus por Israel. Ele se colocou na brecha, ele foi falar com Deus, e ele orou a Deus, ele intercedeu a Deus por Israel. E falou: Senhor, é o seu povo, é o seu povo. O que os egípcios vão dizer? Ele começou a interceder a Deus por Israel. Aí o verso 14 diz, verso 14: então o Senhor arrependeu-se. Arrepender aqui não é como a gente se arrepende. Ele mudou a forma que ele ia agir. Como ele viu que haveria arrependimento no povo, o sentido do texto é, como Deus viu que haveria um arrependimento da parte do povo, então, porque Deus, irmãos, Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Ele se arrependeu. Então o Senhor arrependeu-se. Nesse versículo está um exemplo da influência de uma intercessão com fé. A influência de uma intercessão com fé. Irmãos, a sua oração tem muito poder. Repito, não tem oração poderosa. Poderoso é aquele que responde à oração. Mas a oração, ela tem uma força muito grande de mudar as coisas. A sua oração tem uma força muito grande de mudar as coisas. O verbo arrependeu-se é usado para descrever a mudança de ação de Deus. Então arrepender aqui é uma mudança de ação de Deus em relação aos israelitas, visto que ocorreria uma mudança neles, porque com a intercessão de Moisés, pela sua presciência, Deus viu que eles iriam se arrepender, então Deus mudou. Houve ali uma mudança de ação de Deus. É isso que quer dizer arrependeu-se, uma mudança de ação de Deus, e essa mudança de ação de Deus só ocorreu por causa da oração de um homem que se colocou na brecha. Continue buscando pela sua família, continue buscando por aquele ente querido, continue clamando a Deus, continue falando com Deus, aleluias, aleluias. Porque o propósito eterno de Deus, ele não muda, nunca muda. O propósito eterno de Deus não muda. O que Deus decretou que vai acontecer, vai acontecer. Mas quando ele vê que haverá uma mudança da parte de quem está errando, dele se arrepender, aí ele muda o modo como ele age. Aleluia. Aí ele entra com a misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Por diversas vezes Deus avisara ao povo que se eles mudassem os seus maus caminhos, Ele não os condenaria. Diversas vezes nós vemos no Antigo Testamento Deus falando que se o povo mudasse o seu modo errado de agir, Ele não os condenaria. Então eles mudaram e Deus cumpriu a sua promessa. Deus atendeu a intercessão de Moisés, porque a oração, ela muda o modo como Deus age. Amém, irmãos? Olha o poder da oração na minha vida e na sua vida. Estamos quase encerrando para orarmos. Temos um exemplo aqui muito claro. 2 Crônicas 7, versículo 13 e versículo 14. Aqui ameaçando de castigar o seu povo pelos seus pecados, Deus faz uma declaração.
Então aqui Deus estava ameaçando, depois leia em casa todo o capítulo 7, Deus estava ameaçando de castigar o povo pelo pecado que o povo estava cometendo, mas Deus, ele faz uma declaração. Isso aqui vai mostrar muito claro a questão de quando Deus se arrepende, quer dizer que ele muda o modo como ele ia agir, visto que o povo que ele ia agir com juízo se arrepende, e quando o povo se arrepende, Deus muda o modo que ele age. Aleluia. A oração tem poder de mudar o modo como Deus age. Aí Deus diz assim no versículo 13 e 14: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, aqui, ele está volta por gentileza no início, isso. Aqui, ele está dizendo o que ele vai fazer. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, sabe por quê? Porque o povo estava vivendo em pecado. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí agora ele vem dizendo, agora ele diz alguma coisa aqui. Agora ele diz, o verso 14 ele diz uma coisa: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluias. Ai, irmãos, a oração ela tem um grande poder na minha e na sua vida. A oração tem um grande poder na minha e na sua vida. A oração muda situações. A oração muda, irmãos, a oração muda. Nós oramos, quem muda não é a oração, quem muda é Deus, mas Ele muda através da oração, porque Ele escolheu agir nessa terra através da oração. Oh, aleluias! Irmão, que arma! Irmãos, isso daqui abriu os meus olhos espirituais. Essa verdade está muito viva dentro de mim. Aleluias! E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tinha uma sentença no versículo 13, mas no 14 ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, ninguém deve chegar diante de Deus com altivez, com o nariz empinado. Deus tem que fazer. Se Deus é Deus, irmãos, que oração é essa? Se Deus é Deus, Ele é Deus. Porque se Deus é Deus, não, irmão, Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus. Que Deus tem que fazer? Que eu vou colocar Deus contra a parede? Irmãos, não. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é chegar diante de Deus com humildade. Meu Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se for o melhor para mim, que o Senhor possa fazer com humildade e se humilhar e orar. Aí, olha o que ele diz: e buscar a minha face. Então está vendo que é uma sequência. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Oi, irmãos, tem uma sequência que precisamos seguir. E buscar a minha face e se converter. Olha, lembra que eu falei? Deus e não se o arrepender-se de Deus aqui é porque, e se converter é porque o povo estava vivendo em pecado. Mas se o povo se converter para o Senhor, voltar-se para o Senhor dos seus maus caminhos, aí essa oração muda o modo como Deus age. Aleluias. E se converter dos seus maus caminhos, só ir
Só aí, e então eu ouvirei dos céus, aleluias, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluias. A oração muda o modo como Deus age, mas primeiro a mudança tem que estar no Júnior, a mudança tem que estar em você, a mudança tem que estar em nós. Se e quando o povo de Deus orar com humildade e arrependimento, então Ele ouvirá e perdoará. As orações do seu povo claramente afetam o modo como Deus age. A sua oração afeta o modo como Deus age. Irmãos, creia nessa verdade. Eu estou crendo muito nessa verdade, que a nossa oração muda o modo como Deus age. A sua oração muda o modo como Deus age. Por isso precisamos orar como nunca, precisamos buscar a face de Deus como nunca, precisamos clamar a Deus como nunca. Oh, aleluias. Concluindo, se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age, e de que Deus de fato causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, Deus causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como as Escrituras nos ensinam, então oraríamos muito mais. Irmãos, vamos orar muito mais, porque esta é uma arma que Deus te deu. Quero dizer uma coisa: caíram algumas escamas dos meus olhos, aleluias. Deus está me revelando e me mostrando coisas grandes que Ele pode fazer através da minha oração, através da sua oração. Irmãos, em nome de ter uma vida mais efetiva de oração, uma vida contínua de oração. Se oramos pouco, é provavelmente porque não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Então quem ora pouco é porque ele não acredita que a oração de fato pode mudar muitas coisas. Que possamos, irmãos, ter isso em mente. Orai sem cessar, ter uma vida de oração, erguer um altar de oração na sua vida, erguer um altar de oração na sua família.